Estamos começando mais um programa Diversos e hoje temos Doutor Responde. Vamos falar sobre olheiras e quem está aqui para conversar conosco, Dr. Mário Espósito. Tudo bem, doutor? Oi, Jane, boa tarde. Que bom estar aqui falando sobre um assunto muito interessante que afeta muita gente de todas as faixas etárias. Doutor, bom, primeiro a gente está com saudade aqui, que o senhor faz tempo que não aparece para gravar, foi para São Paulo, sei que está trazendo um monte de novidades. Como é que foi o congresso lá, doutor? O congresso foi em Recife, né? Foi em Recife. O congresso foi um brasileiro. Melhor ainda, né? Foi ótimo o congresso, muitas novidades, né? Tanto no aspecto da otorrinolaringologia quanto da plástica facial. E na outra semana, logo após o congresso, eu tive também em São Paulo, num rápido evento lá sobre rejuvenescimento facial. E daqui a um tempo a gente vai ter umas novidades para a gente conversar mais aqui sobre esse tema que realmente é bem interessante. E você que nos acompanha toda semana, então fica ligadinho, o doutor está trazendo notícias fresquinhas sobre rejuvenescimento. Você que quer ficar mais bonito, mais bonita, mais jovem, fica sempre ligado aqui no programa Diverso. E hoje vamos falar sobre olheiras. Doutor Mário, é uma coisa que as pessoas dão um ar cansado, as pessoas se sentem muito mal com as olheiras, né? E a gente sabe que a questão dos cosméticos aí ajudam muito, mas não é uma solução. Primeira pergunta que eu queria lhe fazer, olheira é hereditário? Sim, Jane, muitos dos pacientes que são portadores de olheira têm uma alteração vascular ali abaixo da pálpebra inferior, entendeu? Então ocorre ali a microcirculação exacerbada naquela região, tá? Então o paciente tem uma vasodilatação e muitas vezes ocorre um extravasamento de componentes do sangue, principalmente componentes que contêm ferro, e acabam impregnando aquela pele da pálpebra inferior. Como eu já falei aqui algumas vezes, a pálpebra é a pele mais fina do nosso corpo. Um papelzinho, né? Então, esses componentes que saem do sangue, que extravasam dos vasos, acabam marcando a pele como se fosse uma tatuagem. Deixa eu entender um pouquinho. Seria como quem tem propensão para ter varizes? Exatamente. Só que é na região exatamente dos olhos. Isso. Então ocorre esse extravasamento desses componentes do sangue que marcam essa pele e realmente fica com aquele aspecto cansado que você acabou de referir. Bom, quando a gente não descansa, aí a gente tem mais olheira ainda. Por quê? Bom, isso porque a noite não foi legal, né? Aquele indivíduo dormiu poucas horas, né? Muitas vezes, em decorrência dessa noite mal dormida, ele foi a algum evento noturno, em que nesse evento ele fumou, conviveu com fumantes, bebeu. Então, no outro dia, realmente ele acorda com aquele aspecto muito cansado, que logo a primeira pessoa que encontra com ele já olha e já diz, pô, você está cansado? Né? Já logo já denuncia, né? Os olhos realmente denunciam isso, né? Então, em decorrência disso, do excesso de vasodilatação, né? Que vai marcar muito mais aqueles pacientes que já têm a olheira por algum motivo. Doutor Mário, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. Mais uma vez a gente cai na bebida e no álcool. Quase todos os problemas que a gente tem também de tratamento de rejuvenescimento, a gente passa por aí, né? É um grande vilão, doutor Mário? Sim, é um grande vilão, né? A gente sabe que o cigarro, né? O cigarro causa alterações importantes, né? Acentuam as rugas, acentuam essas marcas de expressão, né? A bebida da mesma forma, né? Então o paciente que faz uso contínuo do fumo e uso contínuo do álcool, realmente o envelhecimento para essa pessoa chega muito mais cedo do que para uma pessoa que não tem esses hábitos. Pois é, a gente sabe que as pessoas falam muito sobre tratamentos caseiros. Os pepinos, bolsas de água, põe colher lá no freezer, 2 colheres. Esses tratamentos realmente eles ajudam?
Sim, realmente ajuda, principalmente para esses casos dessas olheiras que foram acentuadas em decorrência de uma noite mal dormida, de um cansaço. Então, se eu passo uma noite daquelas noitadas assim, que a gente chega de manhã, tem que levantar cedo, se eu colocar 2 colheres lá ou colocar um pepino, isso vai me ajudar a dar uma levantada no olhar? É alguma coisa que vai me ajudar? Ajuda muito. O pepino, por exemplo, as bolsas geladas, né? Isso vai... a bolsa gelada vai fazer com que ocorra essa vasodilatação diminua, tá? Então não vai ficar tão evidente aquele olhar cansado, tá? E da mesma forma o pepino como a batata. O que ele tem? Que componentes são esses? Ele descongestiona, tem descongestionantes, né, que acaba melhorando o olhar daquele paciente. É lógico que se o paciente tem outras causas de olheira, como eu referi agora há pouco, aquelas alterações vasculares, né, o paciente realmente tem que fazer um tratamento específico para aquilo. Tá? Mas são essas olheiras que todo mundo acaba tendo, né? Que são essas olheiras. Você ficou cansadão, aí passou uma noite e não quer denunciar no dia seguinte. Aí tem essas soluções caseiras, e uma coisa caseira que eu realmente oriento, prescrevo isso para os meus pacientes, que ajuda a melhorar muito a olheira, é o chá de camomila, gelado, né? Então ele também refresca aquela região, descongestiona. Como é que a gente faz? Faz um chazinho de camomila? Faz o chá, né? A gente compra aqueles sachês, né? Isso. Né? Você faz lá 1 litro de chá, com 2, 3 sachês, deixa esfriar, põe na geladeira, se possível deixa lá uns minutos, meia hora no freezer, inclusive com saquinho, e você pode usar aquele saquinho mesmo, né, sobre os olhos, deixar ali 20 minutos mais ou menos, que é o suficiente para... Vou colocando na água gelada, tipo compressinha. Exatamente. O próprio chá gelado vai fazendo esse trabalho de descongestionar, desinflamar aquela região. Bom, então, para quem tem uma olheira mais ou menos aí só de cansaço, tranquilo. Mas e aquelas olheiras que tem umas pessoas que a gente fica até com pena, né? Porque fundo aqui, aquela olheira, dá aquele ar até da pessoa mais velha, né, doutor Mário? Tem tratamentos? Tem tratamento, tá? Então hoje em dia existe várias formas de tratamento, desde os cremes, Jânia, né, aqueles cremes que contêm hidratante, que contêm despigmentante, né, que faz com que ocorra descamação daquela pele marcada, né, então que normalmente a gente prescreve esses cremes, né, logicamente orientar bem os pacientes que deve se evitar a exposição solar. Outro fator importante... A exposição solar também prejudica ajuda a marcar, olheira. Principalmente nesses casos desses pacientes que têm essa formação vascular acentuada na região dos olhos. Tá? Então, com esse extravasamento dos componentes do sangue, se o paciente se expor ao sol, ele vai como se ocorresse uma tatuagem na região da pálpebra. Então, vai ficar muito difícil tratar essa pálpebra. Entendeu? Doutor Mário, para nós que vivemos aqui em Cuiabá, o sol é inevitável, né? Ele faz parte da nossa vida. Um óculos ajuda esses que têm UVA, UVB? Ajuda muito. Isso protege, diminui a incidência, né, de radiação sobre a região dos olhos, né? Mas voltando à questão do tratamento das olheiras, nós temos também os peelings, né? Os peelings também, que é a base de ácido. Específico para a região dos olhos. Tá? Também sempre orientar que tem que ser, quem fez o peeling tem que fazer o uso do filtro solar. Né? Nós temos também a carboxiterapia, né, que nós temos a drenagem linfática dessa região. Então, olha quanta coisa, adoro esse monte de coisa que ele conta aqui pra gente. Vamos saber de um por um. Carboxiterapia, como que faz? Carboxiterapia, nós já tivemos um programa específico sobre isso aqui, né? Todos sabem que é a injeção de gás carbônico através de uma agulha e que vai ocorrer uma distensão da pele da região das pálpebras, né? E isso vai melhorar o aporte de oxigênio. E com isso melhorando a circulação daquela região, revitalizando aquela região, tá? Em consequência... Quantas sessões mais ou menos? Geralmente, Jane, em torno de mais ou menos umas 6 sessões você já costuma ver algum resultado, tá? Então, como eu estava falando, você distende a pele, o gás carbônico penetra por baixo da pele, distende,
e isso vai fazer com que ocorra a melhora do colágeno, uma melhora da elastina naquela região. Entendi. Tá? O laser. O laser também. Antes do laser, falar do laser, é o seguinte, eu queria me referir agora sobre também o preenchimento, naquelas rugas, aquelas olheiras que você falou agora há pouco. Que são aquelas fundas. Exatamente. Nós temos um ácido hialurônico específico para essa região. Então, aquela parte que já está bem lá para dentro, ele melhora, acentua e clareia. Clareia, exatamente isso. Então, o ácido hialurônico, também já falei várias vezes no seu programa, que é um componente que nosso organismo tem e que com a idade a gente perde, né? Vai perdendo. Então, existe esse produto que é feito específico para a região dos olhos e que com resultados excelentes, tá? Então, aí temos o laser. Bom, o laser também é outro aliado no rejuvenescimento facial, né? A pálpebra, a região dos olhos mostram realmente a nossa idade, mostram que a gente está cansado. E a função do laser é o quê? É fragmentar aquelas partículas que extravasaram do interior dos vasos sanguíneos e marcaram a pele. E com isso irá melhorar, clarear aquela região e melhorando o aspecto, tá? Outra questão que eu queria... Só para terminar do laser, com relação ao laser, não são todas as pessoas que podem usar. Principalmente as pessoas mais claras que devem usar e as pessoas morenas claras. As pessoas com fototipo mais altos, mais morenos, né, o negro da pele negra, esse deve evitar, porque isso pode realmente marcar e deixar marcas, manchas que podem ser irreversíveis. Doutor Mário, existem cirurgias para as olheiras? Fora a gente já viu ótimos. A gente já viu que tem o ácido hialurônico, a gente já viu que tem o laser, a gente já viu que tem vários aliados. Cirurgia também? Cirurgia também tem. Nós já falamos também, tivemos aqui programas específicos sobre isso, que é a blefaroplastia. Né? Ajuda né? Como a gente sabe, sempre falei que os olhos mostram a nossa idade. Né? A partir dos 35 anos, a pele começa a ficar, 35 anos, a pele começa a ficar mais flácida, começa a ocorrer formação de bolsas de gordura, e essas bolsas de gordura vão piorar a olheira ou mostrar a olheira. Que aparentemente a gente acaba envelhecendo muito. E dá aquele olhar cansado que todos sabem, né? E a cirurgia da blefaroplastia inferior, você vai retirar essas bolsas de gordura, né? E se tiver um excessozinho de pele, você vai ressecar esse excesso de pele. Tá? Ela pode ser feita tanto por via externa, né? Você faz um cortezinho abaixo dos cílios, 1 milímetro abaixo dos cílios, ou então aquele acesso transconjuntival, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm mais as bolsas de gordura, né? Que não tem, seria o quê? Internamente? Faz por dentro, que não vai ficar cicatriz nenhuma. Tá? Mais voltado para esses pacientes. Para quem não tem muita pele, tem mais gordura, tira por dentro. Principalmente para aqueles pacientes mais jovens que não tem excesso de pele. Que bacana. Então é isso aí. Quem tiver com olheira pode ter certeza que não só vai ficar com as olheiras se quiser. Esse aspecto cansado, essa coisa mais envelhecida que a olheira traz. O doutor Mário hoje nos falou quantas coisas que a gente pode fazer para melhorar. Doutor Mário, sempre um prazer tê-lo aqui. Espero na próxima semana que o senhor traga todas as informações lá dos congressos de Recife e de São Paulo para a gente trazer para o nosso telespectador esse final de ano. Todo mundo quer ficar bonito, né? Então vamos trazer essas informações. É verdade, Jane. O que a gente realmente vai trazer no próximo programa, algumas novidades sobre esses recentes eventos, e gostaria de alertar a população, né, ao pessoal que está saindo de férias, né, para tomar um pouquinho de cuidado com o sol, usar o filtro solar, usar o chapéu, né, para não estragar todo aquele tratamento que ele fez durante o ano. E principalmente ter que correr tudo outra vez. Exatamente. Sabemos que, por exemplo, o paciente que se expõe ao sol vai manchar a pele e isso vai trazer um transtorno maior durante o ano. Então é isso aí, fica a dica do Dr. Mário Espósito aqui, para você que está saindo de férias se cuidar, para você que tem olheira, viu? Tem solução. A gente vai para um breve intervalo, na semana que vem o Dr. Mário está aqui de volta com tantas novidades
E eu volto daqui a pouco. Me esperando.